Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje teremos a nossa aula de número 12 da disciplina de História. Vamos continuar o estudo aí sobre a chegada dos portugueses no território brasileiro. E hoje a gente vai falar sobre as capitanias hereditárias, um assunto novo e bem interessante para a gente entender aí como se deu parte da exploração dos portugueses no território do Brasil. Então, os objetivos da nossa aula: conceituar, saber o que é capitania hereditária, entender o motivo da criação das capitanias hereditárias, compreender quem eram os donatários e os seus deveres, destacar os fatos ocorridos na capitania de São Vicente, compreender a razão do sistema administrativo ter falhado. Então, a gente vai ver o início das capitanias hereditárias, mas depois vai perceber que acabou não dando muito certo e vai ter o seu fim. Então, o contexto no Brasil colônia. Após os portugueses conquistarem o território do Brasil, eles notaram que eles não tinham condições de explorá-lo. Por quê? Porque o Brasil ele sofria bastante com a ameaça de piratas, principalmente franceses, e outros países que também queriam enriquecer. Então, o Brasil estava ficando muito popular lá na Europa, sabiam que tinha muitas riquezas aqui, sabiam que tinha indígenas que faziam esse trabalho, né, um trabalho que logo se tornou um trabalho escravo. E aí muitos países queriam, não, vamos lá também para a gente também explorar, não vamos deixar só Portugal sozinho fazer exploração. Então, assim, Portugal não estava dando conta do recado, tá? Então, assim, era um território muito grande, com poucas pessoas para estar fazendo essa exploração, poucas pessoas no comando, na verdade, né? Indígenas tinha muito mais poucas pessoas no comando e muitas invasões. Então, uma estratégia precisava ser estudada. Então, vamos estudar alguma coisa para poder explorar todo o país e impedir que outras nações adentrem nele. Então, uma estratégia foi estudada para que conseguissem explorar o máximo de riquezas possíveis e impedir que outras nações invadissem a região. E assim a estratégia, né, inicial ali foram as capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Elas foram a primeira medida real de colonização tomada pelos portugueses em relação ao Brasil. E elas correspondem a uma divisão administrativa por ordem do rei de Portugal na época, Dom João III, que, né, quando implantou aqui foi em 1534. O que aconteceu? O nosso território ele teve uma divisão e nessa divisão algumas pessoas foram selecionadas para estarem comandando esses pedaços de terra, tá? Então, assim, o território brasileiro, dominado pelos portugueses, lembrando que hoje o nosso país, o território é muito maior. Por quê? Os portugueses, eles avançaram para o lado ali da Espanha, tá? Mas na época, o lado que correspondia aos portugueses foi dividido em 15 faixas de terra e cada uma foi entregue a um donatário. Quem eram os donatários? Eles eram comerciantes e pessoas da pequena nobreza de Portugal que tinham uma boa relação aí com a coroa portuguesa, ou seja, eram pessoas de confiança de Dom João III, que ficaram encarregadas em administrar esse pedaço de terra. Então, essas pessoas simplesmente ganharam um território, não que pertencia a elas, mas elas ganharam um território para estar fazendo a exploração, para administrar, para aplicar justiça, trazer pessoas, entre outras coisas que a gente vai ver nessa aula. Ok, conceito de capitania hereditária. Por que esse nome? Capitania hereditária. Qual é a relação desse nome com essas faixas de terra? Então, o termo capitania, ele se refere ao capital, a posse que alguém tem sobre um determinado local, o qual essa pessoa é chefe, tem comando sobre o local. Talvez vocês já ouviram falar, todo esse capital aqui pertence a tal pessoa. Ou seja, todo esse terreno, todo esse local pertence a essa pessoa. Então, o capital está dizendo a posse de um terreno, de uma área territorial. Já a hereditária, ela está atrelada a algo hereditário, que se transmite, né, de pai para filho, com a sucessão de bens para os herdeiros de alguém que faleceu. Então, as capitanias hereditárias nada mais são do que um terreno que, assim que a pessoa que está no comando, no caso os donatários,
falecesse esse terreno, eles não tinham que procurar um outro donatário. O filho, né, o filho mais velho dessa pessoa, teria direito aí a se tornar o donatário daquela região, daquela capitania. Ok, pessoal? Aqui, então, a gente tem, né, ao lado do mapa, a gente tem as 15 capitanias hereditárias, juntamente com os nomes dos seus respectivos donatários. Perceba que alguns donatários, eles recebiam mais de uma capitania hereditária. Por exemplo, Martim Afonso de Souza, que a gente já estudou nas aulas anteriores, que veio para o Brasil justamente ali em 1530, justamente para estar fazendo essa exploração. Ele era donatário de duas capitanias, denominadas de São Vicente. Então aqui, se vocês forem analisar, né, vamos analisar o nome delas. Vocês podem já ao lado ir lendo o nome dos donatários. Então a capitania Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente, né, o primeiro e o segundo lote ali, e bem ao sul ali Santana. Notem que essas capitanias não tinham exatamente o mesmo tamanho. Se você for notar, por exemplo, a capitania de Pernambuco, ela é muito maior do que a capitania do Pará, ok? Ao lado, então, estão os donatários e percebam que algumas das capitanias, como por exemplo ali Pernambuco, Ceará, Maranhão, entre outras, elas dão nome a estados, a cidades de Santa Catarina, né, que hoje são estados e cidades, do Brasil. Quais as funções? Então, você foi nomeado donatário. Você vai para o Brasil e vai estar no comando daquela faixa de terras. Tá, mas o que eu vou fazer? Né? O donatário chegava lá, o que eu vou ter que fazer nessa faixa de terra? Então, aqui tem algumas das funções dos donatários. Então, o que ele tinha que fazer? Estimular o desenvolvimento geral da sua capitania, ou fazer com que a sua capitania realmente prospere, explorar a terra, né, em busca aí de riquezas e tudo mais, atrair pessoas para trabalharem na capitania. O donatário não vai sozinho fazer todo o serviço, né, eram faixas de terra enormes, então ele tinha que atrair bastante pessoas para que elas trabalhassem no território. Garantir a segurança do local contra invasores, que era um grande problema e foi um dos motivos da implantação das capitanias hereditárias. Então, garantir ali, principalmente nessa faixa do litoral, porque, né, vamos voltar aqui. Era aqui, né, se chegavam outras nações, elas não chegavam pelo interior, elas chegavam pelo litoral. Então, manter um litoral ali bastante seguro. Doar sesmaria era um lote de terras para exploração para os colonos. Então, esses colonos, né, esses portugueses que chegavam para estar fazendo a exploração, então eles recebiam lotes de terra. Então, determinada faixa de terreno é sua e você vai estar fazendo a exploração. Aqui, um grande problema que tinha também, escravizar índios para mão de obra, tá? Então, a escravidão, a gente vai trabalhar nas próximas aulas, foi o crime coletivo predominante no nosso país. Exercer a justiça na sua capitania, então buscar, né, manter ações justas, apesar de que isso até é meio controverso com essa questão de escravização, porque a escravização obviamente não é justiça, mas na época eles não tinham essa visão. Combater tribos indígenas que dificultavam a colonização. Tinha alguns índios rebeldes, eles percebiam, né? Na verdade eles estavam certos, eles percebiam toda essa exploração que estava acontecendo e eles queriam de volta o território para eles. Então eles começavam a tentar dificultar essa colonização, essa exploração. Então, uma função dos donatários, combater aí essas tribos indígenas. Cobrar impostos dos colonizadores. Então, assim, os colonizadores, eles vinham, eles trabalhavam, eles cultivavam, mas eles deviam pagar impostos, né? Parte do que eles conseguiam deveria ser destinada aos donatários e à coroa portuguesa. Quem eram os donos das terras? Tá, os donatários, eles tinham as terras ali para eles fazer essa exploração. Mas será que eles eram os donos respectivos das terras? As terras que eram entregues aos donatários não pertenciam a eles, mas sim ao rei de Portugal. Porém, eles tinham o direito de se fixar na colônia, né,
para administrar sua capitania da melhor forma que fosse possível. E assim eles eram a maior autoridade na capitania. Então assim, eles não eram donos do local, mas eles tinham aí essa autoridade para estar no comando do local. Por exemplo, de um modo bem simples, vamos pensar em Santa Catarina, o Brasil, né? O presidente do Brasil não é o dono do Brasil, tá? Então ele apenas está no comando do nosso país, ok? Assim a mesma ideia aqui é dos donatários. Capitania de São Vicente. Então assim, Martim Afonso, a capitania de São Vicente, as duas aqui abaixo ao sul do país. Martim Afonso de Souza, ele fundou em janeiro de 1532 a primeira vila brasileira, São Vicente, que em setembro do mesmo ano se tornou a capitania hereditária de São Vicente, sendo ele mesmo aí o donatário. A chegada de Martim Afonso ela não foi difícil, pois devido à presença de portugueses na região, que já estavam no local há anos e assim já tinham um bom contato com os índios locais. Então, a gente já trabalhou sobre o Martim Afonso em algumas aulas. Aqui estão as capitanias de São Vicente, né, o primeiro lote e o segundo lote. Por que eu estou trazendo destaque aqui? Porque se vocês perceberem, o nosso território, né, o território catarinense, ele está aqui na capitania de São Vicente. Brás Cubas. A capitania de São Vicente, apesar de ter sido a primeira vila brasileira, ela não prosperou na produção do açúcar, né, que era algo, né, uma riqueza bem importante aí para os portugueses. Além disso, São Vicente sofria vários ataques de contrabandistas, o que tornava a capitania sem segurança, né? Então várias pessoas atacavam a região para tentar aí roubar a mercadoria. Martim Afonso, ele não permaneceu muito tempo no Brasil, deixando a capitania dele nas mãos de outros portugueses que permaneceram no Brasil, como por exemplo, Brás Cubas aqui na imagem que ficou no comando. Esses portugueses é quem realmente colonizaram a região. Inclusive é um destaque para os jesuítas, que eram esses padres que catequizavam os índios, que tinham uma boa convivência com os índios e mediavam a comunicação entre os nativos e os colonizadores. Então parte aí dos nativos, né, dos indígenas e dos colonos, eles não tinham um convívio tão bom assim, justamente, né, porque os colonos escravizavam eles. Mas os jesuítas, né, que eram esses padres que catequizavam os índios, tinham uma ótima convivência com os nativos. Automaticamente, os jesuítas aí mediavam mais ou menos o contato entre índios e portugueses. A colonização apurada da capitania de São Vicente. Então, a colonização da capitania de São Vicente ela ocorreu por dois importantes motivos. O primeiro por defesa, porque essa capitania se encontrava muito próxima dos domínios espanhóis, né, que a gente viu ali graças ao Tratado de Tordesilhas. E segundo, e o mais importante, foi por conter nela o ouro e a prata que vai ser encontrado aí no futuro. O fim do sistema. Então, se vocês analisarem o sistema de capitanias hereditárias, ele não é ruim, é uma estratégia interessante, né, dividir o país, fazer com que cada, né, donatário tenha uma quantidade de terra, né? Então, assim, uma pessoa sozinha não tinha que comandar toda essa terra e sim ficaria bem dividida. Mas esse sistema chegou ao fim. Então, o sistema de capitanias hereditárias, ele tinha tudo para ser próspero. Porém, você já deve ter notado que o Brasil ele não é mais dividido dessa forma, né? Então, nossos estados, não temos 15 estados no Brasil ou 15 capitanias hereditárias. Por quê? Porque houve um momento em que essas capitanias, elas faliram, elas não deram certo e chegaram ao seu fim. Diversos fatos ocasionaram o fracasso das capitanias. O primeiro deles é o isolamento, pois havia pouco contato entre as capitanias e a comunicação com a coroa portuguesa era demorada. Então, assim, na época, se enviava cartas ou se tinha que ir para Portugal de navio. Então, a comunicação, né, com a coroa portuguesa, que eram quem estava mais interessado aí na riqueza, na exploração das capitanias, tinha um contato muito demorado. Aí é uma questão de meses. Então, isso deu uma dificultada aí nessa questão comunicativa. A falta de investimento e de recursos para desenvolver as capitanias
e a falta de experiência dos donatários para administrar foram outros fatores de relevância para o fracasso desse sistema. Então, assim, né, não se tinha muitos recursos, né? Simplesmente os donatários eram inseridos ali, eles podiam ter as ideias deles, mas eles não tinham muito recurso para estar explorando o local. Outro caso aqui que aconteceu, que até meio incoerente, mas realmente aconteceu, existiam casos em que o donatário simplesmente ganhava, né, o território ali, mas eles nem se davam, alguns casos, tá? Nem se deram ao trabalho de ir para a capitania. Então, tipo assim, tenho lá um território lá em outro país que eu vou poder explorar, que eu vou poder, né, fazer todo o comando, escravizar indígenas e tudo mais, mas eles nem vinham para o Brasil. Como, por exemplo, Antônio Cardoso de Barros, que ele era donatário da capitania do Ceará. Ele nem se deu o trabalho de vir para o Brasil. Outro fator importante no fracasso das capitanias foram os ataques indígenas, que quando aconteciam resultavam na morte de muitas pessoas. Então, vocês viram ali nas funções dos donatários que tinha, né, que combater aí os indígenas porque eles estavam revoltosos e com certa razão, né, porque era um território deles que eles simplesmente perderam nesse momento. Alunos, espero que vocês tenham entendido aí o conteúdo das capitanias hereditárias. Elas chegaram ao fim e na próxima aula a gente vai ver um outro sistema que foi inserido aí substituindo as capitanias hereditárias, que foi o governo geral. Então agora vocês vão estar realizando alguns exercícios e nos vemos na próxima aula. Bons estudos!